Fala comigo, nação! Eu sou Gabriel Orfão, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro, e sejam muito bem-vindos ao começo de mais um vídeo. Nesse vídeo você vai conferir a coletiva de apresentação do novo atacante do Mengão, Luiz Araújo, e também do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e do diretor executivo, Bruno Spindel. Então fica no vídeo que tem muita coisa importante. Luiz Araújo falou sobre seus primeiros momentos aqui no Rio de Janeiro, treinando com os jogadores do Mengão. Falou também aí um pouco sobre o seu estilo de jogo, suas características dentro de campo. E já o Marcos Braz e o Bruno Spindel falaram muito sobre reforços, falaram sobre Lucas Veríssimo, Claudinho, o Wendel, falaram também sobre possível saída aí do Guilherme Varela, interesses no Vitor Hugo, do Matheus França. Tem muita coisa nesse vídeo, então não pula nenhuma parte do vídeo, porque o conteúdo tá muito maneiro, beleza? Antes de começar aquele papinho que você já conhece, se inscreve aqui embaixo, que é muito importante, deixa o like no vídeo e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Lembrando que tem vídeos diários aqui no canal, tem lives semanais como Tropa Rubro Negra aí com Paparazzo Rubro Negro, Júlio Miguel Neto e Deco SRN, então tem muita coisa aqui, se inscreve aqui então, e é isso. Vamos lá então mostrar para vocês a coletiva de apresentação primeiro do Luiz Araújo e depois vamos mostrar aí o Marcos Braz e o Bruno Spindel respondendo as perguntas da imprensa. Agora sim, todos aqui presentes na sala. Boa tarde a todos. Para a gente poder dar início à coletiva de apresentação do novo atacante do Mengão. Eu vou primeiro passar as primeiras palavras para o nosso VP-geral jurídico, atual presidente em exercício, Rodrigo Nunes. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Bom, dar aqui as boas-vindas para o Luiz Araújo, um atleta que era muito desejado pela gente, já desde muitas janelas que a gente monitorava ele. Tive a oportunidade de vê-lo jogando e sei que é um grande craque. Chuta bem, dribla bem, veloz. Vai ser uma alegria grande de poder estar aqui com a gente no Flamengo. Desejo tudo de bom, muito sucesso. Marcos Braz e Bruno Spindel vão entregar a camisa para o novo atacante do Mengão, Luiz Araújo, que vai vestir a camisa de número 22. Como até o atleta me falou, é presente antigo, né, dele, inclusive toda a família, que agora vai ficar mais pertinho do jogador. Mostrando agora esse momento da foto oficial, pelas lentes do fotógrafo Gilvan de Souza. E também vai receber o cartão, vai responder as perguntas dos jornalistas e após a coletiva, o Marcos Braz e o Bruno Spindel ficarão à disposição de toda a imprensa. E aí agora chegou o momento de vestir o manto sagrado. E com as fotos, claro. Só o barulhinho aqui das lentes do Gilvan de Souza. Muito bem trajado, com o cartão também em mãos. E esse é o momento tão esperado. E, como de praxe, a gente também vai começar a coletiva já, com a primeira pergunta do sócio torcedor. Mundo Rubro Negro, bem-vindo ao Flamengo. Eu sei que ainda tem pouco tempo que você está aqui, você fez poucos treinos, mas eu queria saber como é que está sendo essa receptividade a você do elenco. Você já conhecia assim o Thiago Maia do Lee e você chegou a publicar um vídeo agora treinando finalização com o Wesley. Queria saber assim, qual o jogador que você mais se identificou assim no primeiro momento. Obrigado. Está sendo tudo muito especial para mim, o carinho de todos, isso facilita muito a minha adaptação. Já conhecia, como falei, o Thiago, o Rodrigo Caio e o Wesley também, conversei muito com ele antes de vir, é um grande amigo e isso me ajuda muito. O elenco do Flamengo me acolheu muito bem, então isso está facilitando muito, estou procurando trabalhar e conhecer cada um pouco a pouco e tenho certeza que juntos vamos ser muito felizes. Já faz mais de um mês, né, que a gente ficou sabendo, né, que se tornou público o acordo entre Flamengo e você, foi no dia 18 de maio, se eu não me engano. Queria que você falasse como foi ao longo desse período, como você tentou aproveitar e observar para ajudar no seu processo de adaptação, se você acompanhava os jogos do Flamengo, o que você tentou fazer, embora você ainda estivesse em outro clube, para tentar acelerar esse seu processo de adaptação quando você chegasse aqui? Sim, já faz um bom tempo que a gente tinha acertado.
mas a minha vinda no Flamengo era no final do mês. Claro que eu procurei assistir todos os jogos do Flamengo ali, estar como torcedor nesse momento. E a minha adaptação espero ser a mais rápida possível, espero poder ajudar muito o Flamengo. Estar de volta no Brasil é muito especial para mim. Então, procurei estar assistindo os jogos ali, procurei ver como que o time estava jogando, onde eu podia me encaixar melhor. Então, espero que a adaptação seja a melhor possível. Boa tarde, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Você teve a passagem pelo futebol francês e agora recentemente nos Estados Unidos. Queria que você falasse o que você mais aprendeu na França, qual a principal diferença daquele Luiz Araújo do São Paulo, passando pela França e voltando agora para o Brasil. Queria que você avaliasse também sua passagem pelos Estados Unidos, que você podia aprender ou agregar nessa liga que também está crescendo. A minha passagem na França foi muito especial. Eu saí muito jovem no Brasil, muito imaturo. Ali eu pude aprender muito, poder disputar grande campeonato europeu, jogar Champions League, Europa League. Isso me traz bastante bagagem, faz com que eu me torne um jogador mais experiente. Aprendi muito ali na França com meus treinadores. Tive uma passagem rápida pelos Estados Unidos também, bastante aproveitoso. Poder conhecer a liga, é uma liga que vem crescendo muito e vai crescer ainda mais, mas como eu já falei, o meu sonho era jogar no Flamengo e estou muito feliz hoje. Então, nação, vocês viram aí a coletiva do novo atacante do Mengão, Luiz Araújo, e agora vocês vão ver o que Marcos Braz e Bruno Spindel falaram aqui no auditório do CT Ninho do Urubu. Mas antes de eu te mostrar o que rolou na coletiva dos dois dirigentes do Mengão, eu tenho que te falar rapidinho sobre os grupos gratuitos do Telegram do Paparazzo Rubro-Negro. Os links estão aqui embaixo, tanto no comentário fixado quanto no chat do modo estreia do YouTube, onde tem sinais feitos por inteligências artificiais para diversos joguinhos por aí. E sério, é só sucesso. Tem também sinais esportivos, todos feitos por inteligências artificiais e vale a pena demais. A assertividade é muito alta, eu tô nos grupos, já consegui fazer um bom lucro por lá, e sério, é sucesso. E também aqui embaixo, no comentário fixado e no chat do modo estreia do YouTube, tem o link do 6 de 6, onde você pode ganhar até R$250 mil de forma totalmente gratuita. Como funciona? Você tem que dar o seu palpite sobre o resultado exato de 6 jogos em cada rodada. Se você acertar os 6, você leva R$250 mil para casa. Não precisa pagar nenhum centavo, é totalmente gratuito e pode te render uma bela bolada, né? Esse valor que é dividido entre todos os ganhadores. Então, se só você acertar, 250 mil é seu. Se você e mais alguém acertar, 125 mil para cada e por aí vai, fechou? Se ninguém acertar os 6, quem mais acertar, seja 5, seja 4, por aí vai, leva R$10 mil, fechou? Então é isso. Clica aqui embaixo, se cadastra no link do Paparazzo Rubro-Negro. Os links estão aqui, tanto no comentário fixado, quanto no chat do modo estreia do YouTube, beleza? E agora sim, vamos ver o que Marcos Braz e Bruno Spindel falaram aqui no CT Ninho do Urubu, logo após a apresentação do atacante. Boa tarde, Spindel, boa tarde, Braz. Vou fazer uma para cada. Começar pelo Spindel. Hoje abre a janela de transferências para contratações, mas eu queria falar de renovações. E já falaram do Bruno Henrique, e outro jogador que está sempre na expectativa da torcida, capitão, técnico de muita qualidade, é o Everton Ribeiro. Eu queria saber se vocês já iniciaram alguns contatos, né? O contrato dele encerrando em dezembro. E para o Braz, algumas pessoas no Atlético Mineiro ficaram chateadas, para não dizer outra coisa, da situação envolvendo o Alan, né? Eles não queriam vender por entender que o Flamengo era o rival e tal. Sério? E eu queria saber... Se enreda toda vez esse enredo, mas eu queria saber como é que foi esse processo. Vão achar que eu sou viado. Sério. Vamos lá. Eu queria saber como é que foi esse processo. Começando pelo aval do Sampaoli, que trabalhou com ele, o próprio Nada contra não, gente, pelo amor de Deus. Senão já vamos para outro caminho. Vamos falar que, pô, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra nenhuma opção de nada, de gente, pelo amor de Deus. Eu vou sair daqui homofóbico também, pelo amor de Deus, só para... Só concluir esse processo, né, até chegar à contratação do Alan, o aval do Sampaoli, que já trabalhou com ele foi elogiado pelo Klopp na época do Liverpool, e desde que chegou ao Rio de Janeiro é só felicidade, ele não para de ir, né? Então a gente sente que ele está muito feliz, né, e pesou muito essa vontade dele de jogar no Flamengo.
Queria saber nesse processo, teve alguma curiosidade, quais foram as dificuldades de negociar com o Atlético? Assim, falando um pouquinho, assim, eu acho que a permanência dele, o tempo que ele ficou no Atlético, eu acho que foi importante para o clube, importante para ele. O jogador que foi campeão pelo Atlético, eu acho que ele serviu por bastante tempo. A gente, em um determinado momento, a gente apresentou o interesse do jogador, mas o Flamengo cumpriu todos os processos, todos os protocolos de uma forma honesta, correta e transparente para trazer esse jogador. A gente deu o máximo de informações possíveis para as pessoas responsáveis no Atlético. A gente deixou claro para o jogador que a gente gostaria de ter o jogador. Eu acho hoje. O Flamengo foi correto, o Flamengo foi honesto e foi muito transparente desde que vazou a notícia. Depois que vazou a notícia, em nenhum momento o Bruno, eu ou qualquer outra pessoa, a gente negou para depois falar que estaria na negociação. E foi isso, a gente, através dos agentes, a gente deixou claro que a gente gostaria de ter o jogador aqui, a gente deixou claro que tinha importância o jogador. O primeiro pedido de números do Atlético foi maior do que o Flamengo contratou. A gente entendia que era um número que não interessava, mas eu acho que era um número que era acima do que o Flamengo pretendia e achava justo pagar. Foi uma negociação longa em que os bônus ficaram bastante tempo na mesa para serem solucionados. A gente entendeu a posição do Atlético, a gente tinha as nossas posições, e isso aí com calma, com tranquilidade, foi dirimindo e deu tudo certo. Eu acho que o Flamengo está feliz com o desfecho, mas assim, não acho que o Flamengo foi correto. Eu acho que foi em bom tom entre as instituições, foi uma negociação profissional entre as instituições. Eu acho que nenhuma instituição, de forma geral, assim, tem o que comentar sobre... Acho que o Flamengo em nenhum momento tentou afrontar o Atlético em absolutamente nada, apenas tinha um interesse que muito de jogador, talvez uma posição que a gente entendesse que a gente queria um jogador que já estivesse aqui no Brasil, um jogador que tivesse com a experiência aqui dos campeonatos que a gente já joga. Então foi isso que aconteceu. O Flamengo foi respeitoso com o Atlético. Sobre o Everton e o Bruno, pedir desculpa aqui, vou dar uma resposta um pouquinho mais longa. Eu entendo que o caso do Everton e o Bruno é parecido com outros casos que a gente já viveu outros anos aqui, que as renovações correram super bem no momento que o clube e os atletas entenderam que era o momento. Então acho que é algo que é natural, que veio acontecendo ao longo desses anos, e é um processo que a gente vai passar de novo, a gente espera que dê tudo certo. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles e sobre o grupo, que além de serem craques, atletas muito talentosos, que tem uma história grande aqui no Flamengo, eu queria falar um pouco do caráter deles, do caráter do grupo, de forma geral. São atletas que já estão há bastante tempo aqui no Flamengo, fazem parte de uma das gerações mais vencedoras do clube, foram campeões com o Abel, com o Jorge Jesus, com o Rogério Ceni, chegaram à final da Libertadores com o Renato, foram campeões com o Dorival. Então, assim, é uma geração de caráter que segue lutando para ser campeã e dando alegrias ao torcedor há muito tempo. Às vezes tem alguns momentos que são mais difíceis, que é natural, que a performance oscile, mas não é porque a gente, eles, o treinador que esteja aqui, não queira. Em alguns momentos
São processos de adaptação, de metodologias e processos humanos. Esse ano mesmo teve um determinado momento que a gente jogou 5 jogos em 12 dias. Esse ano a gente pode chegar a fazer 87 ou 89 jogos, se eu não me engano. É desumano. Agora, é uma geração vencedora, das mais vencedoras da história do Flamengo e de caráter. O talento, às vezes você ganha um título, ganha um jogo com talento. Mas se você não tiver caráter, você não fica 5 anos sendo vencedor num futebol tão competitivo quanto o brasileiro e o sul-americano. Assim, antes de finalizar, eu queria, em relação ao Gabriel, deixar aqui claro que, assim, eu entendo o trabalho de vocês, entendo que pode ou não ter situações que apareçam na imprensa para frente. Eu não vou falar mais desse assunto. Esse assunto aqui eu estou disponível para responder o que posso responder para vocês hoje. Pelo menos eu, e vou aconselhar os meus companheiros aqui, internos aqui, para que a gente não fale mais desse assunto. Mais uma vez, eu sempre tive uma excelente relação com o jogador. A gente ganhou muitos títulos juntos, ele em campo, ele foi muito importante para a gente, mas em alguns momentos, em algumas situações, às vezes as coisas não acontecem por acaso ou porque, independente de quem está certo, está certo. Freio de arrumação não quer dizer que o carro vá para trás. Freio de arrumação, às vezes, é um bom ajuste para as situações que o carro ir para frente. Braz, mas assim, por isso aqui da Gol, vou fazer uma para você e uma para o Bruno. Para você é o seguinte, De La Cruz ou Claudinho, ou o Flamengo pode contratar os dois? E para o Bruno, o Flamengo fez alguns investimentos, vários investimentos já, né? Esse ano, o Gerson, Luiz Araújo, o Alan agora. Eu queria saber se o Flamengo bateu a meta de compra de investimentos e se agora para entrar vai precisar negociar para sair. Como é que está essa questão das metas orçamentárias? Acho que a gente não trabalha com o princípio de expor para o mercado metas orçamentárias para que a gente possa estar nas mesas de negociação sem que o clube do outro lado da mesa faça qualquer inferência sobre a estratégia do Flamengo. O que o Flamengo sempre mostrou desde o início da gestão do presidente Rodolfo Landim, e sempre vai ser um princípio que vai nos nortear, é a responsabilidade financeira dentro do departamento de futebol e do clube como um todo. Então, o clube ter níveis adequados de caixa, o clube ter níveis adequados de endividamento e dentro desses parâmetros de folha sobre faturamento, nível adequado de endividamento, caixa, proteção do caixa do Flamengo, o Flamengo vai para o mercado sempre tendo esses princípios de responsabilidade, e acho que a principal mostra disso é que o Flamengo é um dos poucos clubes do mundo que durante o período de pandemia e após o período de pandemia conseguiu reduzir bastante seu endividamento, subir os níveis de caixa e ainda assim, ali a partir do início de 2022, voltar a investir na contratação de atletas. Então acho que agora a gente já está num período mais normal e que a gente pode ir diminuindo esses investimentos ao longo do tempo e equilibrando o que for necessário do ponto de vista financeiro. E não deixando de responder a tua pergunta, entre um jogador e outro, ou os dois jogadores, é claro que numa situação normal,
seria um ou outro, claro. Agora, mais uma vez, o mercado está aberto, a gente não sabe o que perde, isso aí não fica em planejamento, porque você não tem o poder de saber o que vem do outro lado, de uma Arábia Saudita. Estou dando exemplos assim. Então, numa situação normal, seria um. Agora, dependendo do que você vai perder, você faz os ajustes e pode ir para os jogadores que você entender que possa qualificar o elenco. E no caso, esses dois jogadores são dois grandes jogadores que a gente entende que, se tiver dentro do Flamengo, serão jogadores importantíssimos para a gente. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Gabriel Orfan, que é uma paparazzo rubro-negro. Eu queria saber um pouco de vocês sobre a situação de dois jogadores. Primeiro, o Wendel, que chegou a falar para amigos próximos que tinha interesse no Flamengo, estava até esperando o contato do Braz. Queria saber se o Flamengo tem o interesse... Não, o Flamengo não tem interesse e não terá meu contato. Tá. E sobre o Varela, saíram notícias essa semana de que o São Paulo teria liberado ele para ir em busca de outro clube. Queria saber se chegou algo para vocês a respeito do Varela, sobre essa situação. Para mim não tem absolutamente nada em relação a isso aí. Essas conversas entre técnicos e jogadores, se serão aproveitados ou não, isso acontece sempre. Isso aí são situações que mudam, né, que tem ajustes ali que você não sabe. O Varela é um jogador é um jogador de Copa do Mundo, de seleção uruguaia, e está dentro do nosso elenco. Se o jogador te apresentar alguma satisfação, conversar com a gente constrói, não é com o Varela, com qualquer um, né? Agora não tem nada ainda, não tem absolutamente nada. O Wendel é em relação a isso. Não teve contato nosso e a gente também, pelo menos eu, não farei contato. Último aqui. A discussão por conta de gramado. Queria saber até sobre o gramado, você responde pelo departamento de futebol. Enfim, já houve queixas públicas até de atletas, o próprio São Paulo falou e tudo mais. O que vocês podem fazer para melhorar, para não ter nenhum tipo de acusação de que pode ter tido lesão por conta do gramado, etc. e tudo mais? O que você pode fazer? E outra situação, o Bruno Henrique, algum tipo de movimentação para renovação de contrato, que voltou bem, está muito bem agora, enfim, já está em reta final, por favor. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar do gramado, e talvez seja duro, mas a gente tem que enfrentar e dizer isso, eu acho que esse também foi o erro. Acho que a gente deveria ter, eu pelo menos deveria ter feito. O gramado do Flamengo nunca será maravilhoso. Nunca será bom, muito bom, por um simples fato: o número de jogos que existem lá. Em nenhum lugar do mundo, esse número de jogos o gramado suporta. Então, assim, não é a parte de quem trabalha lá, de quem administra, de quem tem que se enfrentar. O nosso problema é a quantidade de jogos. Você joga com chuva, você joga com temporal, você joga com muito seco, você joga no verão, você joga no inverno. E assim, o número de jogos é o grande causador do estado do gramado. Pode, de repente, ter alguns ajustes, alguns cuidados, um pouco, para melhorar um pouco isso? Pode, deve até acontecer, só que, tecnicamente, 70 jogos. São quase 90, já tem mais de 40. Já tem mais de 40, estamos em julho, agosto. Sim, não tem quem aguente. Como é que resolve isso? Não sei. O gramado eu não sei. Eu sei que se botar menos jogos lá, vai melhorar o gramado. E aí você tem a escolha, é uma escolha difícil para o departamento de futebol. Vamos jogar fora? Vamos prescindir do Maracanã? Como é? Ontem foi um jogo duríssimo contra o Fortaleza. Duríssimo. Time bem treinado, time que joga bem, um time que é perigosíssimo. Tiveram um pênalti a favor, perderam um pênalti. Se esse jogo fosse em outro lugar,
gente talvez tivesse assim, o Flamengo, eu sei que o Flamengo em qualquer local que vá, vai jogar para a torcida a seu favor, vai jogar, mas é diferente de você jogar ali no aconchego de casa, é diferente de você jogar fora da magia do Maracanã. Não é tão imponente. Então, a gente sempre tenta levar nos limites os jogos serem no Maracanã, e quando a gente faz isso, a gente chega ali no borderline ali de começar a jogar com gramado adverso. Eu entendo as posições dos jogadores, eu entendo alguns questionamentos, mas o problema é matemático, não é? O problema é matemática. Não aguenta jogar 90 jogos, 70, 80 jogos lá. Nem lá, nem em lugar nenhum do mundo. Então, ou então faz aí como estão fazendo aí no futebol brasileiro. Já tem 3 ou 4 times aí jogando no sintético. Isso aí, até onde vai aí. A nossa liga vai ser a liga mais bonita que tem. Jogar com 10, 12, 15 times em lugares sintéticos. É outro esporte. Eu acho que se não tiver um freio nisso, daqui a pouco a gente está com 7 lugares aí. Por quê? Porque a gente não tem um calendário, infelizmente, ainda adequado para que a gente possa suportar isso aí. O Flamengo não suporta 90 jogos. Alguém tem que ser penalizado. E, infelizmente, são os jogadores tanto do Fluminense como do Flamengo, ou com os nossos adversários também, que reclamam bastante, né? Os nossos adversários também reclamam, não é o primeiro. Eu já vi jogadores aí de outros, não vou expor o time, mas com razão reclamarem muito, entendeu? Então, assim, é um problema sistêmico, é um problema que a gente não consegue resolver, é um problema que não está dentro do departamento de futebol para resolver, não está debaixo do meu guarda-chuva, nem do Bruno, não é do futebol, mas mesmo que se fosse, com este número de jogos, é impossível. Bruno Henrique, a gente é um jogador que dispensa comentário, dispensa qualquer tipo de... Acho que de falar de qualquer coisa, a gente na hora certa, a gente vai conversar com ele. É um jogador que nos interessa, é um jogador que é de casa, um jogador que sempre nos ajudou, vem nos ajudando agora. A gente acredita que não vai ter nenhum problema para que ele continue. Bom, sobre Gabriel Barbosa, Gabigol, 2 situações com ele, uma já de longa data em relação à renovação dele, vocês estão conversando, aí parece uma situação de possível contato de Rússia, clube russo, interesse. Qual é o real cenário do Gabigol em relação à negociação dele? Se quiser também falar de outras renovações. E um episódio que é relatado pelos amigos do GE depois do jogo de sábado, uma discussão que vocês dois teriam praticado ali dentro do vestiário, por conta da lesão dele, né, do gramado, e de fato aconteceu no vestiário entre você e o Gabigol depois da partida. Vamos lá, vamos aos poucos aí. Em relação à renovação dele, de fato, a gente já abriu uma negociação, o Bruno, a gente, junto com os empresários, com os familiares, com as pessoas envolvidas, a gente, inclusive com o Gabriel, acho que num dos momentos a gente já apresentou interesse de que o Gabriel permaneça no clube. É um jogador que ainda tem 1 ano e meio de contrato com a gente, mas 1 ano e meio passa rápido. Se você fizer análise das janelas aí que possam chegar a isso, tirando essa janela agora, você tem mais 2 janelas, isso é pouquíssimo, e o Flamengo não pode correr o risco de ter qualquer desconforto em relação um pouco mais na frente. Mas, para deixar bem claro, o Flamengo tem um interesse da renovação do jogador, é um jogador que a gente sabe o tamanho dele, tem absoluta consciência do tamanho dele, da importância
que ele teve em todos os títulos recentes nossos, mas são números e a gente vai ter, com calma, vai encontrar um bom número. Aí agora as outras perguntas, vamos lá. O episódio no vestiário, em relação ao gramado, a crítica que ele fez, enfim, a cobrança, segundo foi publicado pelo Flamengo do Guilherme. Sim, vamos lá. De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário, isso procede. Essa discussão foi após, para deixar claro, após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo, 70% ou 90% do time principal e dos outros jogadores já estavam a caminho do campo, 1 ou 2 jogadores ainda estavam ali, para deixar claro que esse episódio ele nada tem a ver, eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo, né? Então, dito isso, de fato, mais uma vez, de fato, eu tive um problema com ele, só que se relatou que o começo, pelo menos, da minha discussão com ele não foi em relação ao gramado. Embora, assim, a gente possa entender que a reclamação do gramado seja pertinente, a discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber de fato quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado o doping, esse doping ele passa a ser tecnicamente um doping até positivo, né? Se for sorteado, ele não se apresentar lá. Então foi só isso. E disso aí para frente é uma situação minha com o Gabriel e que será resolvida. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo e nem com o Gabriel. As coisas serão resolvidas. Eu não estou aqui minimizando, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que serão resolvidas e não terá nenhum tipo de problema para que se continue um elenco e um time vencedor e forte para que a gente possa ter um final de temporada muito melhor do que foi do começo. Então é isso, nação. Esse foi mais um vídeo aqui nos canais Paparazzo Rubro Negro. Se você gostou, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, que é muito importante. Você não leva nem 5 segundos, não tem que pagar nada. Só descer a tela e apertar em inscreva-se. Depois ativa o sininho que tem ali do lado para você sempre receber a notificação de quando tiver vídeo. E deixa um like, que é muito importante aqui pra gente, beleza? Lembrando, se você quiser saber na hora sobre tudo que tá rolando no nosso Mengão, segue as outras redes sociais do Paparazzo Rubro Negro. Tem TikTok, tem o Quai, Instagram, Twitter, Facebook, tem o Canal 1, tem muita coisa aí para você ficar sempre ligado no Mengão. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Aqui o trabalho não para, beleza? Tamo junto, nação. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, o Mengão volta a campo na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Jogo esse que será disputado no Maracanã, fechou? Vou ficando por aqui. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo. Valeu, nação!